Na série da Ahsoka, a gente se depara com uma situação fantástica. Anakin Skywalker, o antigo mestre de Ahsoka, que treinou ela e a amou por toda a sua vida, ele se revela para Ahsoka em várias ocasiões. No Mundo Entre os Mundos, Anakin Skywalker treina Ahsoka. Ele completa o treinamento dela, que foi incompleto devido à sua saída da Ordem Jedi. Anakin volta dos mortos e treina Ahsoka no caminho correto da força. Ele retorna com ela até mesmo para as guerras clônicas. Ele ensina Ahsoka a ser novamente uma pessoa independente, uma pessoa que escolhe a vida e não escolhe a morte. Ele entrega para ela de mãos abertas todas as ferramentas que ela ia precisar durante a jornada. E no final, lá em Perídia, presa junto com a sua aprendiz, a Sabine, Anakin Skywalker aparece novamente, dessa vez contente com o progresso que ele fez. Ele sabia que a Ahsoka agora estava completamente preparada para a jornada à sua frente. Então ele vai embora contente com o seu progresso. Então isso levanta a pergunta, né? A gente sabe que a Ahsoka não é a única pessoa na galáxia que precisa da ajuda de Anakin Skywalker. Nesse período pós-império, o caos reina na galáxia. Conflitos, disputas, batalhas constantes com os remanescentes do Império. E no meio de toda essa bagunça, a gente tem uma pessoa muito especial que está tentando corrigir os erros do passado, trazer de volta a antiga Ordem Jedi da forma majestica, gloriosa como antes era. E esse cara é o Luke Skywalker, a pessoa que o próprio Mestre Yoda considerava como o último Jedi, a pessoa sensível à força mais importante que existe nesse momento. Ele é praticamente o único que está tentando recriar a Ordem Jedi que existia no passado, o único tentando trazer de volta a paz, a ordem, a justiça na galáxia. E é aqui que entra a nossa grande questão: por que Anakin Skywalker, um cara tão poderoso, um cara tão sábio, um cara que viveu na antiga Ordem Jedi, ele saberia tudo sobre como ajudar Luke Skywalker a construir uma Ordem Jedi correta, assim como o Mestre Yoda e Obi-Wan Kenobi. Ainda assim, Anakin Skywalker se revela para sua antiga aprendiz, a Ahsoka Tano, mas ele escolhe não se revelar para o seu próprio filho, Luke Skywalker, que, como eu disse, é possivelmente a pessoa mais importante que vive nesse período. O que a gente geralmente não leva em consideração é a quantidade de esforço que uma pessoa que é um fantasma da força, uma pessoa morta, tem que fazer para se afastar, sair da força e aparecer fisicamente para uma pessoa que está viva. No livro Um Certo Ponto de Vista, da Nova Esperança, a gente tem um momento em que Obi-Wan Kenobi se comunica com Qui-Gon Jinn. E nesse livro é interessante porque ele explica exatamente qual é a sensação, o que uma pessoa que está morta, um fantasma da força, sente quando ele afasta da força e aparece fisicamente. O livro descreve essa sensação como quase dolorosa, e é dito que as pessoas só fazem isso porque elas sabem que em breve elas vão retornar para a força. Então a pessoa se aparecer fisicamente como um fantasma não é um processo muito fácil. É um processo que, pelo que a gente sabe até o momento, precisa até mesmo de ser recarregado de uma certa forma. A pessoa não pode aparecer em vários momentos e vários lugares em um período muito curto. A pessoa precisa se regenerar, descansar de novo na força para aparecer novamente para outra pessoa ou em outro lugar. Ou seja, a gente tem aqui em primeiro lugar uma questão de prioridades. Como um fantasma não pode aparecer em um período muito curto, essa pessoa que está morta, ela tem que escolher de uma forma sábia para quem que ela vai aparecer em um certo momento. Isso significa que no momento que Anakin aparece para Ahsoka em Perídia, e até mesmo no Mundo Entre os Mundos, isso significa que a Ahsoka é a pessoa que mais precisa do Anakin Skywalker naquele determinado momento. A Ahsoka não é uma Luke Skywalker, mas a Ahsoka, pelo que a gente tá vendo até o momento, ela também tem um propósito muito grande na sua vida. Ela tá em Perídia, pelo que parece existe um grande perigo em Perídia. A gente tem vários sinais, o próprio Baylan Skoll já falou pra gente que tem algo sinistro acontecendo naquele lugar. A gente tem também o Thrawn, que é atualmente um grande problema. Então faz sentido o Anakin se revelar para a Ahsoka nesse momento específico, entregando para ela também algumas ferramentas para torná-la mais capaz de enfrentar esses grandes riscos. A gente não sabe o que a Ahsoka vai encontrar em Perídia, mas o que a gente sabe é que as lições que o Anakin deu para ela serão muito úteis no futuro. Enquanto do outro lado, a gente sabe que Luke Skywalker nesse momento específico, ele tá recriando a sua Ordem Jedi e ele tá em um momento razoavelmente tranquilo, ele não tá em perigo constante como a Ahsoka nesse momento está. Então Anakin, calculando as prioridades, ele se revela para a Ahsoka, em vez de Luke Skywalker, que no momento não precisa da sua ajuda. A gente não sabe exatamente todas as regras dos fantasmas da força,
Mas a gente sabe que parece ter, entre aspas, aí uma certa limitação sobre quem que os fantasmas da força vão escolher aparecer. Pelo que parece, os fantasmas parecem aparecer mais para pessoas que eles tiveram uma proximidade maior, uma intimidade maior. Obi-Wan Kenobi, por exemplo, parece se revelar mais para Luke Skywalker que qualquer outra pessoa. Assim como o Mestre Yoda, ele prefere se revelar também para Luke Skywalker. O fantasma de Anakin, atualmente, prefere se revelar para Ahsoka em vez do Luke Skywalker. Anakin teve uma proximidade com Ahsoka muito maior que com seu filho Luke Skywalker. A gente tem também o Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn é um cara extremamente sábio. Ainda assim, ele prefere se revelar exclusivamente para Obi-Wan Kenobi e Mestre Yoda. Em nenhum momento, Qui-Gon Jinn se revelou para Anakin Skywalker, nem mesmo para Ahsoka ou outros Jedi. Essa não é necessariamente uma regra absoluta, mas o que parece ser é que os fantasmas da força têm uma facilidade muito maior em aparecer para uma pessoa que eles já tiveram um vínculo próximo do que uma pessoa que eles não tiveram tanto contato assim. Se a gente levar isso em consideração, a gente percebe que Luke Skywalker na realidade não tá sozinho. Apesar do Anakin Skywalker, o seu pai, não aparecer para ele ainda assim não tá sozinho. A gente sabe que o Luke Skywalker, ele era muito próximo do Obi-Wan Kenobi e do Mestre Yoda. E até mesmo durante as sequels, décadas depois, a gente sabe que o Mestre Yoda, ele ainda se comunicava com o Luke Skywalker. Então, apesar de seu pai não aparecer pra ele, Luke Skywalker na realidade não tá tão sozinho assim, ele ainda tem a ajuda de antigos Jedi, extremamente poderosos e sábios. Então, novamente, a gente entra em questão de prioridades. A Ahsoka Tano não tem, na verdade, levando em consideração a, entre aspas, limitação dos fantasmas da força, faz muito mais sentido o Anakin ajudar a Ahsoka, enquanto Obi-Wan Kenobi e o Mestre Yoda auxiliam o Luke Skywalker. Mas o interessante aqui é que isso não significa que o fantasma de Anakin nunca mais apareceu pro Luke Skywalker depois de Endor, o final do Retorno de Jedi. Luke Skywalker, antes do seu exílio, quando era mais jovem, ele sofria de terríveis visões, pesadelos sobre o planeta Exegol. Então o que Luke decidiu fazer? Ele pegou um Holocron Sith, ele foi para Tython, um planeta Jedi, ele sentou naquela pedra que a gente vê lá no Mandaloriano, onde o Grogu senta também, e ele meditou nessa pedra junto com o Holocron Sith. E o que aconteceu foi que uma parte do seu espírito, ele foi, entre aspas, teletransportado para Exegol, e em Exegol, ele acabou enfrentando 9 espectros de Sith. Luke Skywalker sozinho não conseguiu lutar contra esses fantasmas sombrios, mas antes dele ser morto por eles, o fantasma de Anakin Skywalker aparece e expulsa essas assombrações. Quando Luke Skywalker retorna para a realidade lá em Tython, o fantasma de Anakin fala com Luke Skywalker e Luke Skywalker percebe várias coisas, vários detalhes. Ele percebe que Anakin está em uma dor muito grande. E Anakin revela para ele até mesmo que gastou toda a sua energia para trazer Luke de volta para Tython. Ou seja, isso novamente reforça a nossa ideia de que os fantasmas da força realmente têm uma limitação, eles têm um limite de poder. Quando eles usam poder demais, eles se cansam, eles precisam regenerar novamente, eles precisam, como eu falei, descansar na força. E somente depois de ter regenerado, eles podem aparecer novamente. Esse evento aconteceu em 21 depois da Batalha de Yavin, e pelo que a gente sabe, Anakin nunca mais apareceu para o Luke. Todo o lore, a história sobre os fantasmas da força, como eles funcionam, como eles operam e tudo mais, é bem estranho, espalhado por aí, então o que resta pra gente mesmo é fazer especulações, né? A gente soma um mais um, pega informação de um livro, de uma comic, etc. E aí a gente chega a algumas conclusões, mas eu espero ter respondido essa dúvida pra vocês aí. E se você gostou do vídeo, preocupe com seu filho, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.